Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal, que planta e cria o futuro. E vamos aos nossos destaques dessa quinta-feira. A Câmara dos Deputados deve concluir hoje a votação dos destaques no texto principal da reforma da Previdência. E o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que a aprovação em segundo turno pode acontecer amanhã. Divulgado hoje pela Companhia Nacional do Abastecimento, a Conab, o 10º levantamento da safra de grãos. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, também divulgou um relatório da safra americana e também da produção mundial de grãos depois da quebra da safra dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump está desapontado com os chineses por não estarem voltando a comprar produtos agrícolas americanos. E nessa edição a gente recebe aqui no nosso estúdio para uma conversa ao vivo sobre produção e exportações de frutas, o Luiz Roberto Barcelos, que é o presidente da Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Ele que também é sócio e diretor da Agrícola Famosa, a maior produtora de melão do mundo e a maior exportadora de frutas do Brasil. E ainda presidente da Câmara Setorial da Fruticultura do Ministério da Agricultura, onde é também presidente da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E, é claro, o fechamento do mercado dos principais produtos do nosso agronegócio. A gente começa o programa de hoje, antes de mais nada, aqui, dando uma conferida aqui no que está acontecendo no plenário da Câmara nesse momento, votação dos destaques da reforma. O texto base foi aprovado ontem à noite, a gente comentou aqui no nosso programa, e foi por ampla maioria, 379 votos contra 131. Agora é o momento de votação dos chamados destaques, aquelas emendas aqui fora do texto básico, que pode, inclusive, segurar o texto a depender do que for aprovado. Dá uma espiadinha lá de como é que está o clima lá na Câmara. Eu fui radicalmente contra a inclusão do trabalhador rural, do benefício de prestação continuada, mas o governo retirou, fez muitas modificações. Daqui a pouquinho a gente volta, antes de mais nada a gente vai dar uma comentada aqui nos nossos mercados, a gente volta aqui para dar uma resenha do que aconteceu hoje na Câmara lá, depois da votação da reforma, do texto base da reforma na noite de ontem. Antes de mais nada, vamos dar uma conferida aqui. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar aqui o nosso convidado, Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafrutas. Roberto, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse papo, que é importantíssimo. Faz tempo que a gente não conversa, para falar com um setor aqui que está despontando na pauta de exportações do Brasil, com exportações beirando já $1 bilhão, né, Luiz Roberto? Muito boa noite. Boa noite, Silmar, boa noite aos telespectadores. Mais uma vez agradeço muito estar abrindo esse espaço para a fruticultura aqui no seu programa. Realmente, a gente tem boas notícias aí para o nosso setor. Muito bom. É um setor que desponta aqui e está crescendo, isso é muito importante. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma conferida no fechamento dos mercados nesta quinta-feira. Tem novidades aqui que influenciaram os preços, especialmente na Bolsa de Chicago. Dá uma olhada aqui. Soja com alta hoje, 0,5%. O milho também deu uma explodida aqui para cima, 2,1%. O principal destaque foi o trigo aqui, 3,3%. E o arroz ficou basicamente um 0 a 0. Vamos comentar rapidamente aqui a Bolsa de Chicago, antes de passar para os próximos indicadores. O que aconteceu hoje foi o seguinte, divulgado um relatório mensal do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com um primeiro levantamento um pouco mais próximo à realidade, supostamente, depois da quebra da safra americana, com 3 meses de clima muito desfavorável, muita chuva, impedindo a finalização do plantio e prejudicando a produtividade e também a qualidade das lavouras, particularmente de soja e milho. E hoje o USDA acabou contemplando a estimativa aqui, a expectativa dos analistas, realmente reduzindo bastante aqui o potencial da produção americana de soja. Foi 104,6 milhões de toneladas, bem abaixo do que era previsto um mês atrás, abaixo da própria expectativa do mercado, e revelando aqui uma queda de 19 milhões de toneladas em relação à safra do ano passado, que foi boa. Então está aqui, isso em número pode mudar ainda, possivelmente para pior, em função da continuidade de clima desfavorável. Os produtores não estão conseguindo terminar totalmente o plantio, está totalmente fora de época já, tanto para a soja como para o milho, sem contar que a qualidade, as condições das lavouras americanas seguem muito ruins. Um pouco mais da metade da safra americana pode ser considerada boa, segundo o último relatório de condições de lavoura divulgado essa semana. Portanto, está aí. E o mercado respondeu com alta hoje na Bolsa de Chicago, uma alta moderada, porque já vinha sendo precificada anteriormente, mas de qualquer forma contemplando essa expectativa aqui de realmente uma safra
pobre nos Estados Unidos de soja. No caso do milho, uma produção bem menor do que a expectativa inicial, cerca de 35 milhões de toneladas abaixo da expectativa que se tinha inicialmente. É um grande volume, é o equivalente a toda exportação brasileira de um ano inteiro, mas ainda uma safra razoável, se conseguir ir até o final, né? As perdas foram grandes, efetivamente, em relação à expectativa, a área nem chegou a ser completada e a produtividade e qualidade das lavouras também seguem muito ruins. E aí o milho também subiu hoje. E pegou ainda a carona no trigo, que é a situação pior aqui em termos de, nesse caso aqui não tanto das condições das lavouras, mas com o tamanho da safra americana, que já era previsto para ser pequena, com o reflexo dos estoques americanos bastante baixos e também estoques mundiais foram reduzidos aqui pelo Departamento de Agricultura no seu relatório de hoje. E o trigo, a gente viu aqui, subiu bastante, o milho acabou pegando a carona, subiu até mais do que devia depois desse relatório do USDA. Então aí está o resultado da Bolsa de Chicago hoje, refletindo basicamente esse relatório divulgado hoje pelo Departamento de Agricultura americano. Vamos ver agora Nova York, aqui, como é que fechou. Agora sim, algodão, algodão com queda hoje, 1,2%, refletindo também o relatório do USDA que foi negativo para preço, revelou uma produção acima da expectativa. Café em Nova York, café arábica subiu, deu uma reagida hoje, 1 ponto percentual, basicamente aqui ainda refletindo aqui o que pode ter acontecido depois das geadas no fim de semana. Há dúvidas no mercado sobre o tamanho das perdas que foram localizadas, mas existem efetivamente, então o mercado continua ainda de olho na safra brasileira aqui depois das geadas. Café em Londres, ao contrário, teve um pequeno recuo, lá é o Conilon, menos afetado por geadas. Açúcar caiu hoje, 1 ponto percentual. O que mais nós temos aqui? Temos o suco de laranja com queda, 0,7%, cacau também caiu no mesmo percentual. Boi gordo aqui na B3, mercado futuro aqui em São Paulo, menos 0,2%. E o dólar fechou o dia com leve queda de 0,2%, ainda rebatendo aqui, positivamente aqui, a aprovação do texto básico da reforma da Previdência na noite de ontem. O Bovespa aqui, ao contrário, já tinha precificado antes, dentro daquela ideia de que o mercado costuma comprar o boato e vender o fato. Então a Bolsa já vinha precificando um certo otimismo com a reforma da Previdência. Hoje foi o dia de dar uma descarregada aqui, realizar lucros, como se diz no jargão do mercado, depois que foi confirmada a expectativa aqui de aprovação da reforma com ampla maioria. O que mais? Bom, vamos dar uma revisada aqui na situação aqui da reforma. A Câmara dos Deputados voltou a analisar a proposta de reforma da Previdência, com os deputados agora votando os destaques, que são aqueles pedidos para mudar alguns trechos específicos da proposta de reforma. Otimismo. Esse é o clima nos corredores da Câmara. Os parlamentares querem aprovar o segundo turno da proposta até esta sexta-feira. Mas antes que isso aconteça, é necessário votar os destaques. Em entrevista aos jornalistas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que tem mantido diálogo constante com os líderes para negociar e explicar o mérito de cada um. Não, nós estamos dialogando. Nós tivemos uma reunião mais cedo com alguns líderes para conhecer melhor o mérito de cada destaque, que ontem estava um pouco confuso a compreensão. O primeiro destaque ele atingia frontalmente os municípios e os estados, e tinha deputado ligado a prefeito querendo votar a favor do destaque. Então, aquela incompreensão poderia gerar algumas perdas por falta de análise mais profunda do texto. Hoje a gente já fez e estamos terminando de organizar para que no plenário a gente possa ter o resultado que a gente espera do término da votação da Previdência. O presidente da Câmara afirmou ainda desconhecer que haja uma articulação para desidratar a reforma. Rodrigo Maia também explicou o motivo de transferir para esta quinta a votação dos destaques. Primeiro, a gente tinha informação que de 20 a 30 deputados tinham saído para o jantar e não queriam votar aquele destaque. Aquele destaque, quem precisava botar 308 era o autor do destaque. Então não se chegaria aos 308 votos, mesmo que eu esperasse a chegada de mais parlamentares. Ainda no início da tarde, líder do governo na casa, a deputada federal Joyce Heisman, disse que os líderes se reuniram numa tentativa de chegar a um acordo sobre a votação dos destaques. A parlamentar afirmou ainda que a expectativa é que o segundo turno da votação seja concluído ainda nesta semana. A gente trabalha para votar essa semana. A reunião é justamente para que arestas sejam aparadas, para ver se há possibilidade de retirada de alguns destaques para facilitar. Então, toda essa pausa que foi dada foi para tentar um entendimento e tentar acelerar. É possível votar tudo sim essa semana ainda. Esse é o plano.
Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafruta, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Luiz Roberto, o agronegócio aqui quase que levou aqui uma pedrada aqui do próprio relator, que incluiu aí uma taxação na exportação, né? Que era uma espécie de fundo rural onerando a exportação de produtos agrícolas, né? Isso. Finalmente foi retirado isso do texto final, né? Exatamente. Né? Nenhum país onera suas exportações, pelo contrário, incentiva, né? Porque você está trazendo divisas de fora para dentro do país, né? Gerando muito mais emprego, distribuindo muito mais renda. Existia essa ideia de começar a onerar a folha e todo o faturamento que está ligado à exportação, mas ainda bem que essa ideia não passou. O negócio agora acabou saindo mais ou menos ileso, né, dessa reforma, né? Saiu, a gente tem sido a locomotiva, né, da economia do país, então realmente não tinha por que a gente segurar essa locomotiva, e a gente vê como muito positivo, e eu quero aqui ressaltar o trabalho do presidente da Câmara, que foi excelente para isso. O texto base foi aprovado com 379 votos, que nem o mais governista imaginava isso. E essa é uma notícia boa, eu acho, para a economia, porque o Brasil está um desajuste fiscal muito grande, um déficit de 159 bilhões por ano, não há como você sobreviver com isso, porque esse rombo ele é coberto com financiamento. É dinheiro que está indo para o governo. E esse dinheiro deixa de ir para a iniciativa privada. Então, ele custa mais caro para nós que estamos aí produzindo e ele é mais escasso. Então, a partir do momento que o governo equilibra isso, não só vai ter mais dinheiro para que a gente possa investir, como também vai ter mais dinheiro para a saúde, para a educação e para tudo mais. Então, acho que isso foi uma boa notícia para a nossa economia e também a reforma tributária e administrativa que o presidente da Câmara citou, que são passos importantes para a gente caminhar aí para deixar o Brasil agora mais livre para poder crescer. Muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em seguida aqui para continuar conversando com o Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafrutas. Muito assunto aqui para a gente conversar no decorrer desse programa. Fica aí que a gente já volta. Recebendo aqui no nosso estúdio hoje o Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafrutas. Luiz Roberto, a grande notícia do momento aqui, uma grande vitória aqui do Brasil é essa notícia do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né? Isso é bom para o setor de frutas? O setor de frutas ganha mais do que perde nesse acordo bilateral aqui, multilateral, na verdade, aqui, incluindo os dois blocos? Sem dúvida nenhuma, a gente sai ganhando com isso. É um acordo que estava 20 anos tentando sair, né? Então, para nós é muito bom, porque a fruticultura, de um modo geral, ela paga em torno de 10% de imposto de importação hoje para a Europa, que é o principal destino. Quase 80% das frutas exportadas do Brasil vai para a Europa. E nós temos uma concorrência muito grande com países aqui da América Central, como Chile, Peru, Colômbia, Equador e da América do Sul e América Central, que os impostos eram zero. Então nós estávamos com uma concorrência muito desigual. Então a gente já vinha pleiteando isso há muito tempo. Algumas frutas, por exemplo, como a uva, chega a 14%, o melão é 8,8%. Então isso tirava muito da nossa competitividade. Então esse acordo abrangeu praticamente todas as frutas, vão zerar, menos a banana. A banana não zera, mas ela vai estar na mesma condição de taxação de países exportadores como o Equador e a Colômbia, portanto a gente está na mesma condição de igualdade, isso é muito bom. E a uva começa a valer de imediato, quando o acordo passa a vigorar, que ainda tem que esperar a aprovação dos congressos nacionais, que a gente espera que demore mais uns 2 anos mais ou menos. A uva passa aí de imediato, abacate 4 anos, melão são 7 anos, melancia também, citros e maçã que ficaram mais um pouquinho para frente de 10 anos. Ou seja, ao longo desses tempos vai se desagravando até chegar a zero. Então, é uma notícia que a gente tem muito a comemorar. No caso do melão, Silmar, a gente tem dois motivos para comemorar, na verdade. Primeiro é por causa desse 8,8% de imposto que vai zerar. E o segundo, que é muito interessante, é que o melão de Mossoró, da região de Mossoró, ele tem um reconhecimento de indicação geográfica, já feito pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Fica preservado ainda. E fica preservado. E por uma imposição até dos europeus, eles obrigaram que as indicações geográficas fossem preservadas e respeitadas. Eles têm interesse também, né? Eles têm até muito mais do que a gente, né? Nos espumantes, nos vinhos, nos queijos. E o Brasil, ele tem 36 itens que estão com indicação geográfica protegida. E um deles é o melão de Mossoró. Então, a gente também tem agora a possibilidade, que a gente não vinha explorando isso em termos comerciais, mercadológicos, vamos poder explorar isso também, porque agora a gente vai ter esse reconhecimento na Europa de ter um diferencial do melão produzido na região de Mossoró. Então, isso realmente ajuda a agregar o valor, descomoditiza um pouco essa fruta. Então, são duas notícias boas
que a gente teve lá com esse acordo importante. Muito bom. Aproveitando, falando em exportação, estava vendo aqui o resultado do primeiro semestre aqui, aumentou o volume de exportação de quase tudo, né? Eu acho que a única exceção foi a maçã, né? O que explica isso, Roberto? Nós tivemos um aumento significativo. O lado ruim disso é que uma das explicações é que o mercado brasileiro está muito recessivo, claro, não está consumindo muito, então isso acaba obrigando muitos dos produtores a exportar para poder ter melhores preços. O câmbio está favorável, né? Então isso também acaba estimulando muito mais as exportações. E, além disso, são trabalhos que a gente vem fazendo junto à Abrafrutas, a CNA, a Apex, levando muitos exportadores para missões internacionais. Para você ter uma ideia, a Abrafrutas, que começou há 5 anos com 27 empresas, hoje está com 65 empresas associadas. Em 5 anos deu quase que triplicou. Então, a gente tem, e cada semana entrando empresas novas, pessoas novas buscando esse mercado. Então, realmente, o Brasil, que é o terceiro maior produtor de frutas do mundo e apenas o 23º maior, ou seja, não exporta quase nada, menos de 3% do que produz, está começando a enxergar o mercado externo como essa possibilidade. Quem tem um mercado não tem nenhum, tem que ter pelo menos 2. Então, isso realmente tem estimulado bastante as exportações. A gente vê que o trabalho que a gente tem feito em conjunto com essas entidades está começando a dar resultado. Chegamos a 1 bilhão de doses esse ano? Vamos chegar perto. Se não chegar, vamos chegar muito perto. Esse é a nossa meta, o objetivo. Depende muito do segundo semestre, é importante, porque é quando começam as exportações do melão, da uva e da manga lá do Nordeste, que tem um peso grande. Melão e manga são as frutas mais exportadas do Brasil. A gente deve tá chegando perto de 1 bilhão, sim, que será uma marca muito importante. Mas só para dar uma ideia, o Peru já exporta 2,6 bilhões, Chile 4,5, tem muita coisa para andar, mas vou chegar lá. Só para o nosso telespectador ter conhecimento, que não seja do ramo, os principais produtos exportados pelo Brasil na área de frutas frescas, manga, limão, né, que deu um salto, bastante. Melão, terceiro aqui em volume, pelo menos. Eu estou com o volume aqui, mas que em valor é mais ou menos equivalente. Né? Depois vem maçã, que é o único que teve um recuo aqui no primeiro semestre, mas é um volume apreciável. Temos aqui mamão, né? Importante. Uva, crescendo bastante esse ano. Ano passado foi pouco. Exato. E banana que está surpreendendo aqui, que era fraco na pauta de exportação, 45 mil toneladas contra 28 no mesmo período do ano passado. Crescimento de 56% em volume. O que aconteceu com a banana que está aparecendo aí agora? A banana no Brasil tem um potencial grande, porque é um produtor enorme de banana, mas também não exporta muita coisa. Boa parte dessa banana vai para esses países aqui da América do Sul, né? Então, Argentina, Uruguai, Paraguai, uma boa parte que vai para lá. Mas a Europa é um grande consumidor de banana, infelizmente a gente não tem participação nenhuma, mas também são empresas que estão começando a olhar esse mercado. Principalmente a banana prata, que tem um potencial muito grande, porque ela tem um sabor diferenciado da normal que se comercializa, que é a nanica. Então, realmente são um potencial muito grande para a banana também. E o abacate, outra fruta que está crescendo muito. Está começando a aparecer na estatística. O abacate tende a crescer muito, que o mercado internacional. É o abacate que é mesmo ou o avocado? O avocado, mais é o avocado. O abacate também tem, mas é mais o avocado, que agora tem uma associação brasileira que está representando o setor específico e estão crescendo bastante, estão se organizando bem. Muito bom. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. No segundo bloco a gente tem mais assunto aqui, vamos falar um pouco de perspectiva para o segundo semestre, temos de mercado para frutas, tem a questão de rastreabilidade, que é uma novidade aqui no mercado brasileiro. Isso é o nosso assunto no próximo bloco. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. Antes de continuar a conversa aqui com o Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafruta, vamos dar uma olhada rapidamente como é que fechou o mercado físico hoje de alguns produtos aqui do nosso agronegócio. Olha só, já teve um dia mais bonito que ontem aqui, uma alta aqui nos principais polos que a gente acompanha, começando pelo Porto lá, bateu de novo nos R$80, basicamente refletindo são 4 dias de alta na Bolsa de Chicago, então o mercado deu uma reagida hoje, embora com poucos negócios. A principal alteração é em Cascavel, no Paraná, alta de 2,1% para R$73. Vamos ver o milho rapidinho? Milho, pouca alteração, tivemos uma queda aqui em Erechim, Norte Gaúcho, mas uma valorização no Porto, 1,3%, demais praças estáveis. A gente viu aqui que no café e no boi não tivemos praticamente grandes alterações no dia de hoje. Então vamos em frente aqui. Roberto, a gente falou já de muita coisa aqui. Para frente, nós estamos aí no início do segundo semestre. Como é que está o panorama aí? Mercado interno e externo? Pois é, o mercado interno espera que a economia recupere, ou que pelo menos a confiança volte, para que o consumo cresça e a gente possa realmente
equilibrar um pouco melhor a demanda, porque a oferta está sempre lá e a demanda caiu, isso acaba prejudicando o preço para a fruticultura, até porque produtos perecíveis não tem como estocar, tem que ser vendido ao preço que for. Na exportação, a gente tem buscado a abertura de novos mercados, já tivemos abertura na África do Sul. Né? E na Ásia, tivemos agora em maio uma missão com a ministra Tereza Cristina, importante. Estamos abrindo o abacate no Japão e o melão na China. Esse processo já está na fase final, a visita foi muito boa, existiam alguns pré-requisitos fitossanitários que eram praticamente impossíveis de cumprir e desnecessários. Conseguimos convencer os técnicos chineses de que isso poderia ser mudado e agora o documento já está na fase final. Espera-se que o presidente Bolsonaro está marcando uma visita para lá, provavelmente agora em setembro, e aí esperamos que a gente assine esse protocolo em setembro para poder abrir esse mercado, que seria muito importante para nós. O Brasil não exportava melão para a China até agora? Ainda não exporta. E a China, só para ter uma ideia, o Brasil produz 20 mil hectares, dos quais 10 ficam aqui e 10 vão para a Europa. A China, só para o mercado local, produz 430 mil hectares no verão. Então, haja área para aumentar a produção de melão aqui. Então, isso é uma expectativa positiva. E uma vez aberto o melão para lá, a gente quer, inclusive já a pedido deles, já pediram para a gente relacionar mais 3 frutas que já estão também começando a análise de risco de praga, para que a gente também já vá ampliando outras frutas. Nós abrimos para lá, pedimos a uva, pedimos o limão e pedimos a manga. Esses 3 produtos já estão entrando nas análises aí, como os próximos frutas a ser aberta nesse mercado. Roberto, um assunto aqui interessante aqui é o seguinte: o Brasil está passando agora por um período de início de rastreabilidade das frutas como um todo. Como é que funciona isso? Como é que está essa situação? Essa é uma instrução normativa que foi editada no ano passado, número 2, ou seja, bem no começo do ano passado, onde ela relaciona os produtos hortifrutis que começariam a ter rastreabilidade, como é o caso que acontece em países mais envolvidos. Hoje no Brasil você não tem isso. Você comprar uma fruta normalmente num supermercado, numa quitanda, numa feira, você não sabe de onde vem. Você não consegue saber de onde vem, você não consegue identificar. Então, com isso, eu acho que a gente está de acordo com isso, porque isso vai trazer mais confiança do produtor em si, por qualquer motivo ele possa, ou para elogiar ou para criticar, ele vai ter como identificar o produtor. Hoje você não tem alguma inconformidade, por exemplo, você não tem como corrigir e nem como reclamar. Então, isso é uma medida importante do governo e está dentro de uma modernização da cadeia produtiva. Um lado que nos preocupa, e é isso que a gente tem colocado junto ao Ministério da Agricultura, que foi quem editou, em conjunto com a Anvisa, é que muitos dos produtos, dos defensivos que a gente usa na fruticultura e na olericultura, não tem registro. Ele continua usando um produto registrado para a soja, para combater a mosca branca, por exemplo, numa fruta. Isso é irregular. E a partir do momento que você tem a rastreabilidade, você tem que ter os cadernos de campo, tudo isso anotado, o produtor vai começar a produzir prova contra si. O que nenhum criminoso no Brasil é obrigado a fazer isso. Por que o produtor passará a ser? Então, o que nós estamos dizendo comece a liberar aquelas frutas que têm uma grade, que tem uma relação de defensivos liberados suficiente para que ele possa estar dentro da lei. Ou seja, gera mais confiança para o consumidor e isso é bom para o produtor também. É bom para todo mundo, mas nós precisamos estar cuidando primeiro da questão do produtor poder utilizar os produtos registrados legalmente. Então, a partir daí, eu acho que não tem problema nenhum da gente ter essa rastreabilidade, acho que é uma obrigação importante e isso vai agregar valor, vai trazer mais confiança, vai ser bom para toda a cadeia. Mas o governo tem que fazer a parte dele antes de começar a pedir ao produtor. Então, acho que isso vai evoluir, sim. Para finalizar, Luiz Roberto, a gente tem mais um minuto aqui, rapidinho. A sinalização é positiva? Você acha que o setor tem condições de fechar o ano com boa rentabilidade esse ano? Vai ficar aqui no empate? Como é que está o panorama de rentabilidade do setor como um todo? Como o grosso da fruticultura é o mercado brasileiro e o mercado está muito recessivo, a gente tem conversado com vários membros da nossa associação, de norte a sul do Brasil, com dezenas de frutas diferentes. Nós estamos notando que, de um modo geral, os preços estão abaixo do que as médias históricas. E os consumos sempre aumentando. Então, isso nos preocupa muito. A exportação vai ser boa, mas o mercado interno ainda preocupa bastante a gente. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer imensamente aqui a participação ao vivo aqui de Luiz Roberto Barcelos, presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abrafrutas. Luiz Roberto, muito obrigado. Sucesso aí com esse segundo semestre. Vamos que vamos com o setor de frutas aqui que está bombando. Vamos sim, muito obrigado pelo convite. Estarei sempre aqui convidado. E é isso aí, a agricultura tem esperança, faz parte dela. Muito bom, a gente fica por aqui com o nosso consultor Terra Viva de hoje. A nossa agrocidade homenageada é um polo produtor de frutas muito importante, Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Aliás, onde Luiz Roberto lá tem produção de melão. Boa noite a todos e até amanhã.